Sopram ventos do Atlântico que revelam um cenário de barcos à deriva. Da terra das oportunidades e do sonho americano, chegam ecos de mudança que inspiram, quem sabe, mudança de paradigmas. A Great Resignation, como tem sido apelidada, parece, sob a luz do continente europeu, um tanto romanceada, mas tem levado a Anitta a refletir sobre o que efetivamente mudou, ou não, com a disrupção que sofremos nas nossas vidas. Entre quem acha que nada mudou de forma permanente e que estamos a retomar no ponto onde estávamos há 2 anos, e quem sonha com um futuro mais sustentável, a Anitta regressa às conversas com a Constança para discutir a utopia da era anti-ambição. Bem-vindas! Olá Billy, olá Ellie! Como estão? Olá Constância! Olá, Já estávamos Constância. com saudades tuas. Olá, Ellie. Eu também. Assim, num tema tão apetitoso, cheio de vontade. O que é a anti-ambição para vocês? Porque eu leio aqueles artigos que nos vêm dos Estados Unidos e, de alguma forma, o que eu vejo ali não é propriamente anti-ambição, é mais humanismo. Exato. Sabem que eu fui ao dicionário ver o que era a ambição, para ver exatamente o que é a ambição e de onde é a etimologia e tudo. Até fui ao dicionário cá em casa e depois até pedi ao meu pai, que tem um super dicionário antigo, que é o Moraes, é um dicionário não sei quantos volumes, que tem citações até literárias e tudo, que eu adoro, que já era do meu avô, e então cheguei à conclusão que a ambição está sempre ligada, eu vou aqui ler rapidamente, não quero ser aborrecida, mas diz, aqui por exemplo neste que é o do Ace, diz: forte desejo de poder ou riquezas, honras e glórias, cobiça, anseio vivamente a alcançar determinado objetivo de obter sucesso, aspiração e pretensão. E o Moraes também diz sempre que é um ato, um desejo imoderado de riqueza, de glória, de louvor, de autoridade, de poder. Ou seja, há sempre aqui um desejo de uma carga pejorativa, não é? Exagero. Ou ligada a dinheiro, e um dinheiro quase exagerado, não é? Portanto, Ligado eu achei quase interessante. a tu acumulas, mas quase retirando dos outros. Exatamente. Ou acumulas demasiado, de acordo com a sociedade, o que seria uma coisa moderada em termos humanos, não é? Então, espera, então eu não me exprimi bem. Não é retirando, roubando dos outros, mas Sim. privando os outros do usufruto desses mesmos recursos. Quase como a ideia que me passa é que essa definição de ambição implica que tu queres mais do que aquilo que te compete e eventualmente ao quereres mais até vais privar os outros de usufruir ou de aceder. Não sei, eu acho que não sei se é mais do que te compete ou mais do que. Sim, mais do que te compete Precisas em mais termos do que de. necessitas. Sim, exato. Mais isso. Sem Uma entrar na coisa esfera do imoderada, outro. uma coisa exagerada. Mas também tem sempre aqui uma conotação de como é que és visto pelos outros, porque fala em louvor, em honras, em glória, em autoridade, em poder. Ou seja, não é só uma coisa para te satisfazer a ti, é para mostrar que tens sucesso, para os outros quase te invejarem ou te quase fazerem uma vénia, não é? Isto Que mais quando é nos séculos passados, não é? Que havia uma estratificação social muito mais marcada. Mas isto até me repugna um bocado, quer dizer, nunca gostei da palavra ambição e agora estou a perceber porquê. Mas pronto, isto é a ambição. Agora, a anti-ambição americana, se calhar não é a anti-ambição europeia, porque os americanos, eu sempre achei, aqui no meu cantinho europeu, que são os exagerados, não sei, que querem sempre mais e mais e mais de uma maneira, e que ter sucesso é muito importante para eles. Por exemplo, agora à parte, eu ouço imenso, vocês sabem que eu gosto imenso de decoração, de casas, interiores e não sei o quê, e ouço podcasts também sobre isso. E há um podcast de umas americanas que vivem no Utah, que só trabalham com gente com bastante dinheiro, mas o que elas dizem é que as pessoas vão ter com elas e dizem, não dizem eu quero ter uma casa confortável, ou quero ter uma casa agradável, ou quero ter uma casa gira, não diz eu quero, mostrem que eu tenho sucesso. E elas acham isto normalíssimo. Make me look successful. Ou seja, querem sempre impressionar. Tem eu muito acho que associado isto esse lado do estatuto, exatamente da forma como como os o outros teu te veem. sucesso, exatamente, e o teu sucesso é sempre a forma como os outros te medem ou como consegues ter esse reconhecimento aos olhos dos outros. A minha leitura desta era da anti-ambição passa exatamente por aí. Eu acho que é
é um normalizar ou um retirar o exagero, é um recentrar em prioridades. E não significa que não se possam usar os termos de ambição, e não quer dizer que as pessoas não continuem a ser ambiciosas quando lhe damos uma conotação mais de drive, mais de motivação, mas vai exatamente ao ponto que trazias, Constância, que é este imoderado, né? Este exagero deixa de fazer sentido. E para mim foi fazendo cada vez menos sentido esta apologia da positividade, de termos sempre produtivos, de termos de estar sempre a produzir e de termos de estar sempre a produzir resultados, e o reequacionar do que realmente é sucesso. Porque o sucesso não é necessariamente mensurável na mesma medida para toda a gente, todas as pessoas. Para algumas pode continuar a ser, eu acho que obviamente será sempre uma interpretação individual e de necessidades individuais, continuará a passar pelo cargo, pelo título, pelas posses, não é? Pelos bens materiais, pela imagem. Eu acho que estes 2 anos, se calhar para muitas pessoas, ajudaram a reequacionar o que é sucesso, e sucesso pode ser ter estabilidade e ter um trabalho que permite que as pessoas tenham algum conforto, que tenham uma vida tranquila do ponto de vista financeiro, por exemplo, mas que permita, por exemplo, ter mais qualidade, mais tempo de qualidade com a família, ou ter mais tempo para si, ou não sentir que estão sempre a correr para algo que realmente não tem importância. E na gênese disto estava um artigo, esta referência à idade, à era da anti-ambição, está na origem num artigo do New York Times, em que falava, acho que levava a extremos esta análise, porque falava na forma como as pessoas, durante os 2 anos e principalmente no início da pandemia, sentiam que a rotulagem que foi feita entre trabalho essencial ou trabalhador essencial e trabalhador não essencial, como isso tinha marcado as pessoas. Fez-me pensar que efetivamente nunca tinha sentido isso, ou seja, apesar do meu trabalho não se enquadrar no trabalho essencial de prestação de cuidados primários ou de assegurar, não é, a sobrevivência quase das outras pessoas, eu nunca considerei o meu trabalho essencial ou não essencial nesse sentido, não é? Que era algo que eu gosto de fazer, é algo que me permite ter meios de subsistência, que me permite ter vida e, não é? e viver de forma confortável. Mas essa análise fez-me pensar, efetivamente, se nós levamos à letra essa distinção, nós começamos a questionar uma série de coisas, não é? Porque é que vamos estar preocupados com o crescimento de 2 pontos percentuais no número de likes no Instagram, ou porque é que vamos estar absolutamente obcecados com a inovação e o produto X e a melhoria Y, que na verdade são tão residuais já, não é? Em muitos casos, que efetivamente não têm importância. E isso fez-me pensar se efetivamente é uma reflexão que as pessoas acabaram por fazer ou não. Quando eu penso na anti-ambição e naqueles artigos cujos links depois iremos pôr nas show notes, aqueles artigos que nos enviaste, Ellie, eu penso uma clivagem cultural importante da visão europeia versus a visão norte-americana, sobretudo dos Estados Unidos. E sinto aqui 2 coisas. Primeiro, acho que esta visão norte-americana de cada um se tem que valer por si está muito agarrada ao facto de não haver Estado Social nos Estados Unidos. Porque aqui em Portugal e em praticamente todos os países europeus nós temos um Estado Social que nos garante educação, saúde e justiça, segurança, de forma não gratuita, não é? Mas financiada através dos nossos impostos. E é uma coisa que não acontece nos Estados Unidos. Aliás, não convém ficar doente nos Estados Unidos porque as implicações são mesmo muito, muito, muito grandes no orçamento familiar para toda a vida, sobretudo, e bate na madeira que alguém tenha alguma doença grave ou alguma doença incapacitante. E que, por exemplo, impeça a pessoa de continuar a ter um emprego por conta de outra em que lhe paga o seguro de saúde. Portanto, eu acho que esta coisa do cada um se tem que valer por si
vem muito dessa questão também de não haver um Estado social. E existe até uma grande desconfiança nos Estados Unidos em relação a essas ideias de Estado social, como se fossem ideias socialistas barra comunistas e socialistas, mas de antanho, não é? Não são este nosso socialismo atualizado, não é? Que já é uma coisa muito mais centrista e não tem nada a ver nem com Chávez, nem com Fidel Castro, não tem nada a ver com isso, mas para a cabeça de muitos norte-americanos são duas ideias equivalentes. Aquilo que nós temos hoje na Europa e aquilo que se vive, por exemplo, na Venezuela. Enfim, na Venezuela ou em Cuba, que são dois casos assim de um comunismo-socialismo que não tem nada a ver com aquilo que nós vivemos, felizmente. Por outro lado, acho que existe também aqui uma lógica de escassez barra abundância. Não sei se vocês estão dentro dessa coisa, dessa lógica da escassez. E quando nós pensamos na escassez é para eu ter, os outros não têm. Ou para alguém ter, retira aos outros, que acho que vai tocar um bocadinho nas definições de ambição que a Constança também estava a ler. Enquanto que, numa lógica de abundância, para o outro ter não retira a ninguém. E para eu ter também não retira a ninguém. E eu acho que se calhar essa questão, essa existência de Estado Social na Europa, garante-nos essa baseline, de que, ok, se para alguém, aquela pessoa pode-se consultar num hospital privado, mas isso não me retira a minha possibilidade de ir a um hospital. E quem diz aceder a recursos de saúde, aceder a dinheiro, aceder a tempo, e portanto eu acho que a nossa visão acaba toda por ser um bocadinho mais moderada. E depois, finalmente, fez-me pensar na minha guru Denise Duffield Thomas, que ela tem sempre assim umas quantas frases, quase mantras, que ela usa para interromper processos de vários que nós temos, entre eles, por exemplo, a história da cobiça e ainda da inveja. São coisas diferentes. Cobiçar, na minha interpretação e naquilo que li, não sei se vocês conheceram aqui há uns anos, no Brasil, foi organizada uma coleção, convidaram vários escritores para escrever sobre os pecados mortais e foi editado um livro sobre cada pecado mortal. E o da inveja é absolutamente maravilhoso. Eu não tenho todos, não consegui comprar todos, mas comprei o da inveja e comprei o da luxúria. O da inveja é magnífico. Eu vou ver se encontro o título para depois partilhar aqui. Mas basicamente ele distingue muito bem a cobiça da inveja. E então, a cobiça é eu querer algo que alguém tem. E a inveja é eu querer que alguém não tenha algo. Eu quero envenenar o facto de alguém outro ter algo que eu quero para mim. Portanto, há aqui uma diferença, porque a cobiça quase que nos indica o caminho daquilo que nós queremos perseguir e alcançar. Mas a inveja tem aquela parte tóxica de eu não tenho, mas também não quer que ele tenha. A inveja é muito mais pessoal, não é? A cobiça pode ser uma coisa... Eu acho que também pode ser pessoal, mas é desdenhar que o outro tenha, não querer que o outro tenha também. Não ficas contente por o outro ter. Portanto, é uma coisa muito mais destrutiva do que a cobiça, porque a cobiça basicamente o que te diz é aquilo é uma coisa que eu também quero. Dá-te um norte, ok, já sei que isto está a mexer comigo, é porque eu também quero isto de alguma forma. Mas não significa que o outro não me possa alcançar, simplesmente está no caminho um bocadinho mais à frente. Então a Denise tem um dos mantras dela que é: sempre que sentes que estás a entrar num loop de mandar-te a ti abaixo, ou um loop que é negativo de alguma forma para ti, porque estás a ver as outras pessoas a conseguir coisas que tu querias ou a atingir metas que tu desejas também, então ela diz, tens aqui esta frase e usa, e é: good things are happening to me too. Eu acho que isto é maravilhoso, porque te faz centrar outra vez em ti, no caminho que tens estado a fazer, e se calhar também te centra nessa lógica de anti-ambição, de eu estou a ir ao meu ritmo, o facto de eu querer chegar lá não significa que vou estar a roubar aos outros, e na verdade o nós irmos numa direção qualquer que desejamos não tem que ser uma coisa negativa para os outros, pelo contrário, porque nós podemos
trazer as pessoas que vêm connosco e levá-las a todas. Eu acho que há um ponto fundamental aí também, que é quebrar com o que é a norma, quebrar com uma série de paradigmas, não teres necessariamente de seguir os mesmos passos que todos à tua volta, nem teres de subir todos os degraus, nem teres de fazer carreiras convencionais ou teres de fazer percursos expectáveis do ponto de vista dos outros. E o facto de este período de tempo em que houve disrupção a todos os níveis, em que tivemos perdas, desde perda de liberdade e de direitos fundamentais, a perdas de rendimento, a perdas de pessoas. Eu acho que tudo isso contribuiu para nos libertar também de algumas dessas amarras, no sentido em que as pessoas sentem, ou generalizadamente poderá aqui haver este sentimento de eu não tenho de seguir essas normas, eu não tenho de estar dentro dos parâmetros considerados normais. Eu posso fazer aquilo que me faz feliz, ou eu tenho um modelo de felicidade que não é necessariamente e de bem-estar que não é necessariamente o das pessoas à minha volta ou do mundo onde me insiro. E isso é interessante. Por exemplo, quando vemos os números, nos Estados Unidos fala-se do Great Resignation, que não é necessariamente tão linear quanto isso, porque a verdade é que os níveis de emprego estão em máximos, mas temos aqui, por exemplo, um impulso ao nível de empreendedorismo, ou de freelancing, ou de procura de trabalho remoto, ou de contractors, o que seja. Eu acho que há reequacionar efetivamente quais são as possibilidades e o fugir dos trabalhos das 9 às 5 convencionais, com toda a pressão associada à produtividade e à maximização da eficiência. Obviamente que não é generalizado, não estamos todos no mesmo barco e há quem não consiga libertar-se desse registro. Mas claramente o que eu sinto é isso, o que eu sinto é um surgimento de temas como o Great Reset, não é? Como já começam a chamar a Great Resignation, como carreiras, portfólio, como soluções de empreendedorismo, como pausas em termos de carreira e não necessariamente abandono permanente do mercado de trabalho. E tudo isso porque efetivamente fomos abalados e estamos, enquanto sociedade, estamos muito próximos também de um burnout, não é? De um cansaço extremo e destrutivo, obviamente. E eu acho que este ponto esta necessidade de pararmos ou de abrandarmos não é necessariamente permanente, mas está cá. E via um artigo acho que é o Mark Ritson, que na sequência também dos resultados da Netflix, né, teve umas perdas tremendas agora no primeiro trimestre, e que ele punha tudo em perspectiva, de uma forma até assustadora, porque estava a mostrar os gráficos nos últimos 10, 15 anos de uma série de indústrias. E vemos claramente o impacto dos 2 anos de pandemia, com quebras tremendas, por exemplo, se pensarmos no cinema, e com um crescimento tremendo se pensarmos, por exemplo, Netflix ou Zoom, e que, agora pondo em perspectiva, está a retomar a linha ziga de longo prazo que já se tinha formado, e portanto o que tu vês é estes 2 anos como uma anomalia, efetivamente, e não como um drive de mudança permanente. E é assustador para mim o pensar que nós nos adaptamos muito rapidamente a tudo e voltar ao normal, ou voltar a 2019, o início de 2020, em que estávamos a olhar para uma série de métricas e crescimentos e ritmos e tudo mais e pensar, tipo, não, isto não é normal. Não é? Se tu vês isto do ponto de vista de negócio, se tu vês isto do ponto de vista de marcas e de crescimento de indústrias, ok, mas as pessoas não conseguem simplesmente apagar os últimos 2 anos sem marcas. E, portanto, é curioso porque, efetivamente, tu vês a mudança de uma forma mais clara se analisas
em ciclos de 10 anos, por exemplo, no 10, 15 anos, e do ponto de vista frio dos números, podes dizer, não, nós agora estamos a retomar esse ciclo, mas eu acho que nós não podemos fazer isso do ponto de vista emocional ou do ponto de vista pessoal, muito sinceramente. Eu queria só fazer primeiro comentários às vossas intervenções brilhantes e depois retomar este tema. Primeiro, quando a Ellie falou logo ao princípio daquela distinção entre profissões essenciais e não essenciais, e é curioso como as não essenciais, o carteira, a menina do supermercado, o da Amazon, o do Uber Eats, ou não sei o quê, eram quase todos, as enfermeiras, quase todos os mais mal pagos. Também, só pensa, então uma sociedade que afinal, quando toca a reunir o essencial é isto, e isto é tudo gente que está a arriscar a saúde, e fora os médicos, que também estavam assoberbados, mas todas as pessoas mais mal pagas da sociedade. Depois, Billy, a ideia, aquela tua conclusão de que o individualismo americano é produto da inexistência do Estado Social, acho brilhante. Eu nunca tinha pensado nisso assim e realmente faz todo sentido. Nós realmente europeus, temos uma tranquilidade, pelo menos hoje em dia, não é? Antes da Segunda Guerra Mundial era igual para toda a gente, mas o surgimento do Estado Social dá-nos um privilégio, uma tranquilidade de saber que, ok, mesmo que as coisas estejam mesmo muito más, há sempre um hospital, há sempre a escola onde podem ir as crianças, há ajudas, inclusivamente há um rendimento mínimo garantido, não é? Um americano vai para a rua ou morre à porta do hospital. E daí aquela drive deles e também um grande medo de ficarem sem nada, que os leva depois a overcompensate, não é? A exagerar na motivação para mais. Isto acho que realmente distingue as duas sociedades, mas por outro lado, eu acho que a cultura corporate existe também na Europa, e vocês estão muito mais perto disto do que eu, não é? Que nunca tive um emprego corporate, mas que essa cultura corporate depois estende-se, tem as suas mãos, os seus pezinhos de polvo ou braços à sociedade, e aquela ideia de subir na carreira, não é? Que isto também há, os funcionários públicos, as promoções e tudo, e que se tu não sobes, estagnas, é como ou se tens um pequeno negócio, és empreendedor, se não cresces, morres. Isso, quer dizer, eu acho que para mim isso nunca fez sentido. Lá está, porque quando nós falámos de anti-ambição, eu disse, finalmente um tema sobre o qual eu posso falar, porque eu de facto sempre me considerei uma pessoa anti-ambiciosa, porque ambiciosa nesta acessão da palavra de riqueza, ou de chegar mais longe, ou deixar uma marca no mundo, eu isso nunca tive. A minha grande ambição, obviamente ter um mínimo para ter uma vida confortável, não é? Mas sempre foi poder viver a vida, ter tempo, ter tranquilidade, que acho que é uma ideia que não estava nada na ordem do dia. Aliás, muita gente olhava de género, se calhar achavam que era uma falhada, isso nunca me interessou muito, mas aquela coisa que eu também vos digo já muitas vezes, de um certo desconforto quando falo com os meus antigos colegas de faculdade, o que é que estás a fazer? E eu dizer que não estou a fazer nada, que não tenho uma carreira, a própria ideia de carreira. E que depois esta paragem na altura do Covid, em que as pessoas foram para casa, tiveram um choque, um corte brutal de atividades profissionais fora de casa, não é? Sociais. Quer quiseram que tenham querido ou não, tiveram distanciamento e tiveram algum tempo, apesar de estarem suburbadas com teletrabalho, crianças, tomar conta de pais ou de avós velhotes, tudo isso. Mas também, com tanta morte e tanta coisa do que é essencial na vida e não, eu acho que as pessoas relativizaram muito mais e muita gente se apercebeu de que, mas o que é que afinal eu posso morrer amanhã, o que é que eu quero da minha vida, não é? E isto parece quase básico, não é? Esta conversa, tipo, filosofia barata, mas de facto eu acho que as pessoas se concentraram, eu acho que nos últimos 10 anos também se fala muito de saúde mental, uma coisa que nunca se falava, as pessoas estavam boas da cabeça ou não é? Ou estavam deprimidas, mas hoje em dia fala-se mesmo, a saúde mental é tão importante como a tua saúde física. E isso também, as pessoas chegaram à conclusão que, ou foram chegando a essa conclusão, ou perceberam-se de que estão completamente burned out, estão queimadas, não têm equilíbrio vida-trabalho, ou que o trabalho pode ser uma coisa separada da sua vida. Depois também a crise climática também faz pensar muito, mas isto tudo é para quê, não é? Tanta coisa, porque ter muito dinheiro, porque depois estamos a dar cabo do mundo, não tenho tempo para gastar, enfim,
Eu acho curioso teres ido também buscar a questão da crise climática, porque a crise climática é quase praticamente a crise da ambição, não é? Porque isto não é Portanto, é sustentável. a Portanto, o anti-ambição. crescimento não é sustentável. Sim, e já há muito tempo que se fala, embora não se fale propriamente de forma generalizada, na medição do crescimento, porque os nossos índices de medição do crescimento continuam a ser deficitários, na medida em que só medem transações. Portanto, o PIB calcula transações. Só que não fala das transações que são tendencialmente negativas, não as distingue das positivas. Quando há muitos anos atrás eu estava a escrever a minha dissertação de mestrado, que adorei escrever, mas que acabei por nunca defender, deparei-me precisamente com essa crítica ao PIB, porque o PIB tanto mede o dinheiro que se ganhou a produzir, não é? Portanto, eu produzi trigo e depois vendi trigo e consegui criar alimento e criar um lucro para mim, não é? Pronto, uma coisa positiva. Mas também mede da mesma forma, por exemplo, alguém vandalizou qualquer coisa e é preciso ir arranjar essa coisa. Portanto, aquilo, restaurar é uma coisa maravilhosa, mas o vandalizar não. E o vinho do vandalizar não. Portanto, temos que arranjar, primeiro, outro tipo de índices. Temos que perceber que nem todas as transações são transações produtivas, criativas, digamos, criativas de valor. Às vezes são destrutivas de valor. E depois porque há mais coisas do que só números. Depois há os índices de felicidade, há os índices que agora já se começa, aos quais já se começa a prestar um pouco mais de atenção, mas que eu acho que são muito mais importantes do que o protagonismo que lhes é dado ainda na opinião pública e nos mídias. E a crise climática vem pôr muitas dessas coisas em perspectiva, porque aqui durante X tempo nós vimos como é que era um mundo mais lento. Nós vimos como é que era um mundo em que não havia 54 mil voos a atravessar o Atlântico ou o Pacífico. E claro que isso faz questionar. Agora, como diz a Ellie, será que nos estamos a esquecer dessas lições todas muito rapidamente eu acho ou que não? é o Covid, esta crise Não toda sei. destes 2 anos, tiveram uma coisa boa, mesmo em termos também de crise climática, por exemplo, uma coisa que eu acho que também é sustentável e que também não é nada boa para o ambiente é toda a gente viver em cidades e o campo estar completamente abandonado. Falo eu que vivo no campo e vejo o que é viver no campo. Não é tão romântico como as pessoas pensam, não é? Há montes de coisas que não são cómodas, mas para mim, eu acho que não é que as pessoas tenham que viver para o campo, mas eu acho que deveria haver condições para metade da população poder viver na cidade e outra metade no campo. E nesse aspecto o Covid foi bom porque percebeu-se que as pessoas não têm que estar, podem trabalhar à distância. E que ao poder trabalhar à distância podem ir viver para outros sítios, para aldeias, e que podem também gerar riqueza nessas aldeias, apoiar as populações que lá vivem, as crianças terem acesso ao ar livre, voltar a haver escolas. Portanto, nem tudo foi mau, não é? E eu, por exemplo, não sou daquelas pessoas que eu quero voltar à normalidade no sentido em que eu não quero viver de máscara, porque acho que isso os humanos não nasceram com uma máscara na cara, não é? Acho que nós precisamos de nos ver uns aos outros, quero poder socializar, mas acho que nós temos que tirar lições disto. E esta, por exemplo, é uma delas. Eu acho que há quem tenha agarrado a oportunidade. Okay? Eu acho que nós temos exemplos bons de países, de cidades que deram um impulso, aproveitando a disponibilidade também das pessoas para as mudanças. Tu vês uma série de cidades que assumiram compromissos maiores em termos de pegada ecológica, em termos de as tendências para as cidades de 15 minutos, não é? Eu acho que objetivamente algo que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas e que vai trazer aqui algum equilíbrio. Há cidades que aproveitaram para tornar mais áreas pedonais, países que criaram incentivos para as pessoas se deslocarem para o interior, criação de infraestruturas ao nível de internet, a nível de serviços. Ou seja, eu acho que houve uns quantos visionários, chamemos-lhe assim, que aproveitaram esta oportunidade para avançarem com uma série de mudanças. Cá não sinto muito isso, infelizmente. Eu acho que nós acabamos por nos acomodar.
Sim, não, Mas sem calma, dúvida. E a calma. questão é Vê essa, lá voltamos ao coisas a ritmo acontecer. anterior, não é? Ou seja, não houve um potenciar da mudança quando havia aqui uma oportunidade para acelerar uma série de tendências. Era uma altura em que a mudança não causava resistência, ok? Ou não causava tanta resistência, ou ele seria aceito pelas pessoas, não é? Nós agora, se pensarmos em reformas, as pessoas já estão outra vez com resistência ou com alguma resistência, ou a pensar, não, não, quero voltar ao normal. E, portanto, eu acho que, efetivamente, e no caso de Portugal, nós perdemos aqui uma oportunidade para acelerar mudanças no sentido de maior sustentabilidade e qualidade de vida das pessoas. Pode ser uma visão mais pessimista, mas comparativamente com outras cidades, e por exemplo, se vemos a Europa, não é? E a Europa que está a fazer um trabalho concertado até de desenvolvimento e de impulso da rede ferroviária, por exemplo, não é? Com um impacto tremendo ao nível das emissões, ao nível da qualidade de vida. Bem, nós, efetivamente, o que é que estamos a fazer? Pensar ainda em linha de alta velocidade quando não ou, por exemplo, cidades que durante a pandemia, algumas das vias do Porto, aos fins de semana eram deixadas para as pessoas circularem, de forma pedonal ou bicicleta. E voltou rapidamente a abrir tudo ao trânsito e já tens os níveis de trânsito avassaladores e desconfortáveis e tudo outra vez. Se as pessoas aceitaram a mudança e conviveram bem com a mudança, por que não torná-las permanentes? É este lado que me assusta um bocadinho. Eu acho que tu dizes isso que dizes é muito interessante, porque quando a mudança foi forçada a um nível mundial e muito mais alto do que todos nós, as pessoas estavam receptivas. Agora, as pessoas voltam, não é, aos paradigmas anteriores, e não é só a tua escolha individual que importa, porque se a tua empresa diz, não, meus caros amigos, essa coisa de trabalhar em casa acabou. Os meninos têm que vir aqui e têm que aquecer o assento. Ou se ok, eu quero ir para viver para a Mamenta da Beira, mas se não há internet decente lá, como é que eu posso trabalhar? Não é? Já nem falo na minha empresa me querer aquecer a cadeira. Portanto, tem que ser o que tu dizes, a um nível muito mais de governos, de câmaras municipais, aquela coisa, até das escolas, não é? Eu levo os meus filhos e depois eles a que escola é que vão, que é o meu problema aqui. Eu, todos os dias tenho que os ir levar à cidade. Porque há uma escola aqui que é tipo, a primária toda numa aula. Quer dizer, portanto, sim, por muito que a nossa escolha pessoal, o nosso desejo pessoal seja mudar, o de vida, de paradigma, de estilo de vida, se não há entidades mais acima que de facto forçam essa mudança ou proporcionam essa mudança, é impossível. Aqui em Lisboa, durante a pandemia, quando a gente saiu finalmente à rua, montes de ciclovias em todo o lado. E depois calhou-nos aquela coisa maravilhosa que foi mudarmos de presidência. Enfim, eu não vou dizer que eu era super fã do Fernando Medina, mas eu não vejo nada no programa do Carlos Moedas que me fale da mobilidade, por exemplo, suave em bicicletas. E isso deixa-me muito apreensiva. Porque, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas aqui em Lisboa, para quem não souber, nós temos a rede de bicicletas partilhadas, que é a Gira. E a Gira já está implementada há bastante tempo ali na zona das Avenidas Novas, já se expande até 24 de julho, com algumas falhas ali, Cais de Sodré, não sei o quê. Agora, há muitas ilhas da Gira colocadas na cidade, mas que estão paradas, sem nada acontecer, por falta de eletrificação. Ou seja, falta dar aquele empurrãozinho final para termos uma ilha em Campo de Ourique, por exemplo, que me iria servir, enfim, não percebo como é que ainda não há uma ilha na Basílica da Estrela, porque há espaço, há tudo, mas a sensação que há é que é exatamente isso, quando falta a vontade política, foste. Por outro lado, e também acho que é importante nós falarmos das coisas boas, aqui há uns tempos estava a ouvir na Antena 1, penso que foi na Semana da Páscoa, na Semana Santa, estava a ouvir na Antena 1 o programa, acho que era o programa da manhã que estava a ser feito em Monsanto,
com a Rádio Monsanto, não sei o quê, e tinha uma série de convidados, desde empresários, àqueles novos negócios de, sei lá, de ir buscar os saberes ancestrais dos óleos essenciais para produzir cosmética natural, e também estava alguém do município, que eu já não me lembro exatamente quem era, e ele dizia que o saldo demográfico é positivo, que estão a abrir escolas, porque de repente têm mais crianças. Tem mais crianças que estão a abrir escolas, saldo demográfico positivo, saldo da balança de... Ele diz que não há dados concretos ao nível do município, que isto é tudo consultado no Pordata, mas que o comércio está mais dinâmico, o município consegue criar oportunidades para as pessoas, portanto eu acho que há coisas a acontecer. Se calhar, não sei, mas se calhar nós também somos um bocadinho reféns das grandes cidades, em que há uma inércia muito maior e é muito mais difícil mexer, seja o que for. Por exemplo, às vezes eu vejo no Instagram da Câmara de Lisboa a resistência que existe à ciclovia da Almirante Reis é uma coisa surreal. Aqui na mudança da Câmara Municipal acho que perdemos isso, essa visão muito mais de... Acho que nisso o Fernando Medina tinha mais claro que queria transformar, queria reduzir drasticamente a pegada. No fundo, depois isto vai tudo entrar outra vez na anti-ambição. Ou seja, eu confesso que eu embirro ligeiramente com a expressão anti-ambição. Se calhar porque também o meu entendimento, a minha definição de ambição também não era exatamente aquilo que estava lá no dicionário, porque eu não vejo a ambição como uma coisa necessariamente negativa. Eu vejo muito mais a ambição como uma coisa interna de quais são os meus objetivos. Sendo que, para eu atingir os meus objetivos, não quero de forma nenhuma retirar acesso a outras pessoas, mas, se possível, trazer outras pessoas comigo. Por isso é que, pronto, tenho aqui alguma resistência a usar a anti-ambição, mas percebo o que é que quer dizer esta expressão. Eu acho que é anti-ambição corporate, ponto. Provavelmente não é a criou, que é nos Estados Unidos. De querer de subir na carreira, de querer mais dinheiro, de querer mais louro. Porque eu, por exemplo, tenho grandes ambições na minha vida. Para mim, ambição não é uma palavra suja, mas a ambição socialmente, enfim, a ambição profissional, essa eu nunca tive. E por isso é que às vezes digo que não sou uma pessoa ambiciosa, mas tenho enormes ambições. Por exemplo, quero ter a casa mais agradável do mundo, quero dominar, por exemplo, costura, quero dominar, sei lá, montes de saberes antigos. Tenho imensas, quero ler o máximo, parece que não tenho tempo não vou ter anos de vida para poder ler tudo o que quero, não é? Tudo isso é ambição, mas não é esta ambição corporativa, é outro tipo de ambição, uma ambição pessoal, uma ambição humana, enfim. Retirar-lhe o exagero e o imoderado da definição, não é? Então, e aí acabamos com uma definição do que é o sucesso, quer a nível individual, quer a nível de sociedade também. A Anitta regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada 2 semanas, mais coisa menos coisa, com ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em Anita_no_trabalho e ainda em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta, ou ainda em facebook.com/anitanotrabalho. Para consultas mais específicas, a Anitta está disponível para sessões individuais com a sua comunidade em anitanotrabalho.com/consultório. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer, em airdesignstudio.com e no Instagram como air_billy, por Eliana Soares, marketeer e estratega em nautil.net e no Instagram como Alice_in_Wonderland, e a participação especial de Constança Cabral no Instagram como Constança Cabral. Até breve! Até breve, meninas!